Preparados? Hoje vamos resumir o filmaço American Made 2017. Bom, a história toda começa com Barry. Ele tá chegando em casa carregando sacos cheios de dinheiro, no qual fica apreensivo, não há onde guardar tanto, a casa já está tomada e qualquer buraco que ele cave só revela notas velhas já enterradas antes. Aos poucos, Barry decide esconder parte do dinheiro num antigo celeiro. Ao abrir a porta para isso, os sacos caem por cima dele e as notas inundam todo o espaço. Aquilo tudo era incomum para alguém como ele. Anos atrás, Barry era apenas um piloto de companhia aérea comum. Na vida pessoal, Barry tinha uma namorada bonita chamada Lucy e por um tempo tudo parecia encaminhado para uma rotina feliz. Mas então vieram os problemas. Numa noite, quando Barry descansava num hotel, um homem barbudo apareceu e passou a chantageá-lo, acusando-o de contrabandear charutos em troca de dinheiro. Frente à possibilidade de exposição, perda da licença de piloto e fracasso pessoal, Barry entra em pânico. O homem então se apresenta como agente da CIA, Monty, e a partir daí a vida de Barry muda radicalmente. Monty introduz Barry a uma equipe secreta e o leva até um local onde está guardado um avião extraordinário e equipado com motores poderosos. Barry fica fascinado, aquele avião campeão acende nele um desejo antigo, voar de novo em grande estilo. Monty então lhe propõe uma missão de inteligência, sobrevoar países inimigos na América Central em baixa altitude para obter fotografias de interesse. O trabalho é confidencial e absoluto. Barry não pode contar nada a ninguém, nem mesmo a Lucy. Para Barry, porém, isso pouco importa. Ele quer pilotar aquele avião. A primeira vez que Barry volta para casa após assinar o compromisso com Monty, ele comunica a Lucy que está deixando a companhia aérea, alegando tomar um emprego melhor e que paga mais, sem revelar a missão secreta. Pouco depois, embarca numa nova vida. Torna-se operador de Monty e realiza voos perigosos em território inimigo para recolher imagens de inteligência para Monty. A adrenalina vira rotina. Embora o risco seja constante, Barry passa a gostar da atividade. Monty apresenta os relatórios aos superiores e recebe elogios, mas Barry continua escondendo tudo de Lucy. Anos depois, eles se casam e têm uma filha, mas o dinheiro que Barry recebe ainda é insuficiente para manter a família no estilo que ele queria. Aos poucos, Monty passa para Barry um trabalho na zona do Panamá. Barry já estava acostumado a esse tipo de tarefa e executa a missão sem surpresa. Algum tempo se passa e ao reabastecer numa parada na Colômbia, Barry é abordado por 3 homens armados. Eles o forçam a entrar no carro e o levam até a base deles, onde o líder, Pablo Escobar, o confronta com a identidade real de Barry, um fotógrafo de inteligência a serviço de governos, e o pressiona a cooperar com contrabando para ele. Pablo explica que precisa da habilidade de Barry para transportar cargas ilícitas disfarçadas em voo por áreas perigosas e oferece pagar bem por cada entrega concluída. Relutante, Barry aceita porque a oferta financeira supera em muito o que ele ganha como piloto espião. Pablo promete $2.000 por quilo entregue. Para Barry, aquilo parece muito mais rentável do que os trabalhos oficiais de espionagem. Mas há um problema prático. A pista clandestina montada por Pablo é curta e perigosa. Muitos pilotos já morreram tentando decolagens ali. Barry sugere alongar a pista, mas Pablo rejeita a sugestão com dureza. A partir daí, Barry decide provar que consegue voar mesmo naquela pista curta e planeja uma entrega mais criativa: voar rente ao solo e largar a carga num campo aberto para a gangue recolher depois. Na hora da partida, Barry notou que um dos homens de Pablo estava sentado no assento do piloto. Ele explicou que a aeronave já estava no limite de carga e que não dava para acrescentar mais peso. Sendo assim, o homem foi retirado e Barry decolou. Como era previsível, havia quem duvidasse se o avião levantaria voo. Pablo e sua quadrilha apostaram contra a vida dele, mas Barry executou a decolagem com calma e técnica. A forte carga fez o avião quase beijar o solo em certo momento. Logo, contudo, ele se restabeleceu e atravessou as copas das árvores até entrar no espaço aéreo de jurisdição militar, onde passou pelo radar. Barry seguiu direto para o ponto combinado, acionou o piloto automático, abriu a escotilha inferior e deixou a carga cair. A entrega foi concluída com sucesso. Quando voltou à Colômbia, Pablo e sua gangue organizaram uma festa de boas-vindas e entregaram a Barry um pacote com o pagamento. Antes que Barry pudesse celebrar, soldados cercaram a propriedade de Pablo.
Pablo orientou Barry a ficar dentro enquanto ele saía para lidar com a situação, mas Barry nunca havia enfrentado um tiroteio daquele tipo. A angústia e o pânico tomaram conta. Ao sair para procurar Pablo e os outros, Barry foi preso pelos militares. Pouco tempo depois, Pablo e seus comparsas foram liberados, enquanto Barry permaneceu detido e levado à prisão. Na cadeia, Barry apanhou bastante. Tinha hematomas pelo rosto e dentes quebrados. Monty apareceu de surpresa, mas trouxe notícias ruins. Além da acusação de contrabando de drogas, no dia seguinte, às 6 da manhã, haveria uma busca da polícia em sua casa. Desesperado e temendo envolver sua família, Barry implorou a Monty por ajuda. Aos poucos ficou claro que tudo fazia parte de uma armadilha. Monty propôs uma saída, mas cobrou um preço. Havia uma nova situação política num país vizinho, e os Estados Unidos queriam que armas e dinheiro fossem enviados secretamente aos opositores do governo local. Monty foi encarregado dessa operação e precisava de um piloto confiável. Monty não podia apagar o histórico criminal de Barry, mas ofereceu um recomeço. Mudar de cidade e passar a trabalhar para ele. Sem alternativas, Barry levou Lucy e a filha e fugiu. Na manhã seguinte, a família mudou de endereço e foi viver numa pequena cidade chamada Mina, com cerca de 2.000 habitantes. Monty organizou a vida deles e apresentou a Barry um presente inacreditável. Um aeródromo de cerca de 2.000 hectares e dentro de um caixote, várias AK-47. Monty explicou que o trabalho de Barry agora seria transportar essas armas até o país-alvo. Deu a Barry um mapa com rotas e pontos onde havia presença militar, informação que permitiria burlar radares e patrulhas, e também repassou um saco de dinheiro recuperado na operação contra Pablo. Barry percebeu que não havia volta. Aquela era a chance de garantir dinheiro suficiente para a família. Lucy, inicialmente enfurecida por terem sido jogados numa vila sem infraestrutura, sem TV nem máquina de lavar, se acalmou quando Barry mostrou o saco de notas e explicou que agora poderiam comprar o que precisassem. Bom, logo o tempo se passa e em 1981 Barry começou a fazer os voos de transporte de armas. Num dos voos, ao chegar ao país de entrega, descobriu que os receptores locais não se impressionavam com as armas. Roubaram seus óculos e sapatos, humilhando-o. Ele telefonou para Monty, que deu pouca atenção e reforçou que o objetivo de Barry era apenas entregar as armas, não se importar como os locais as usassem. Desalentado, Barry voltou e cumpriu a entrega, agora levando um taco de beisebol para se defender caso surgisse violência. Nesse dia, ele também levou alguns presentes para negociar com os locais, e para sua surpresa, Pablo e os irmãos dele apareceram no local. Eles não vieram lutar e explicaram que haviam fingido ser adversários para justificar pedir ajuda americana. Pablo então pediu que Barry repetisse as entregas como antes. Com o volume de operações crescendo, Barry passou a contratar mais pilotos para acelerar o fluxo de cargas e de dinheiro. Logo, a ideia evoluiu. Não bastava enviar armas. O plano era trazer opositores para os Estados Unidos, treiná-los aqui e depois enviá-los de volta para tentar derrubar governos. Monty ofereceu a Barry um aeroporto de 2.000 hectares como base de operações. Barry começou a lucrar muito, abriu empresas de fachada, empregou gente da cidade em cargos irrelevantes e espalhou dinheiro comprando ingressos e fazendo doações para manter a aparência de normalidade. Enterrou quantias no quintal de casa e guardou notas em vários cantos do lar. A vida, por um tempo, parecia ótima. Barry comprou um carro novo para Lucy, reformou a casa e passou a gastar sem culpa. Quanto mais gastava, mais recursos chegavam. Mas as rachaduras começaram a aparecer quando o irmão folgado de Lucy, JB, veio pedir dinheiro. Barry deu um emprego a JB no hangar do avião, como limpeza, para mantê-lo ocupado. Pouco depois, JB se exibiu com um carro novo. Dizia que havia achado um malote de dinheiro enquanto trabalhava, o que deixou Lucy e Barry desconfiados. Logo com o tempo, a atenção das agências cresceu. O DEA, Administração de Repressão às Drogas, tentou montar um cerco, mas Barry conhecia as rotas e se esquivou ao voar em círculos e bem devagar até os aviões da DEA ficarem sem combustível. Mesmo assim, o movimento financeiro chamou a atenção do FBI. Agentes foram até Mina e viram um surto de riqueza no local. Lojas novas, carros caros, gente com muito dinheiro. Algo incompatível com uma cidadezinha de 2.000 habitantes.
O patrulhamento na fronteira também aumentou. As manobras que antes supriram Barry agora eram alvo de resposta mais pesada. A pressão o deixou irritado. Em vez de se render, Barry fez um pouso forçado na rodovia e saiu do avião para distribuir um pouco de dinheiro às crianças e sumir com a bicicleta de um garoto. Uma atitude impulsiva para despistar e escapar. Entretanto, Pablo e seus capangas continuavam no encalço. Barry não podia permanecer na Colômbia. Seguiu para Nicarágua, onde também fez entregas. Enquanto isso, JB pegou um malote de dinheiro que encontrou e saiu para festejar. Foi perseguido e capturado pela polícia. Barry, ao receber a notícia, correu de volta à mina para salvar o irmão da mulher, contratou advogados caros e tentou negociar, mas percebeu que Pablo estava cada vez mais desconfiado de JB e havia riscos reais de violência. Em uma reunião depois do incidente, Pablo deixou claro que se as coisas saíssem de controle, ele mesmo resolveria o problema à sua maneira. Barry percebeu que confiar em Pablo podia custar sangue. Para proteger JB, deu a ele dinheiro, passaporte e passagens para sumir do país. JB, no entanto, ameaçou expor tudo caso os pagamentos mensais não continuassem. A situação escalou. JB arrancou em alta velocidade e teve um acidente fatal. Barry ficou convicto de que Pablo estava por trás do ocorrido. Enquanto isso, a CIA começou a notar que as armas destinadas à rebelião foram parar nas mãos de traficantes. O esquema de treinar opositores nos Estados Unidos mostrava-se desastroso. Muitos não voltaram e ficavam ilegais, foragidos nos Estados Unidos. E os poucos que retornaram não realizaram o que fora planejado. A Casa Branca cancelou a ideia e resolveu interromper a operação, ordenando o cancelamento do trabalho de Monte. Barry entendeu que havia sido usado e que não servia mais aos interesses de Monte. Na manhã em que Monte chegou ao escritório, determinou que todo o vínculo de Barry fosse queimado e apagado. Barry, sentindo a corda apertar, preparou a equipe para fugir. Antes que conseguissem, o FBI e a polícia convergiram no local. Ao mesmo tempo, ele foi preso e levado ao escritório da promotoria, onde tentaram garantir a maior pena possível para ele. Desesperado, Barry tentou subornar os oficiais oferecendo milhões de dólares, mas de repente a promotora recebeu uma ligação misteriosa e furiosa mandou tirar as algemas de Barry, deixando ele livre. Do lado de fora, 2 homens de terno o aguardavam. Barry achou que eram enviados de Monte, mas foi levado direto ao aeroporto e de lá para a Casa Branca. Lá, a CIA e o exército americano decidiram usá-lo uma última vez. Barry teria que se encontrar novamente com Pablo Escobar, dessa vez para gravar imagens secretas que provassem as ligações do cartel. Era uma missão suicida, mas ele aceitou. Ele e seu assistente voaram sob uma tempestade até a Nicarágua. Assim que o avião pousou, soldados armados o cercaram. Pablo chegou logo depois, brincou com a tensão e aceitou o carregamento das armas. Enquanto isso, o parceiro de Barry ligou discretamente uma câmera escondida, registrando os rostos de todos os membros do cartel. Com isso, a CIA finalmente tinha provas irrefutáveis. O diretor celebrou o sucesso com uma grande festa. Barry havia completado a missão mais perigosa de sua vida, mas pouco tempo depois, o governo que havia prometido protegê-lo o traiu. Em rede nacional, imagens de Barry foram exibidas na TV. O objetivo era expor o cartel, mas isso também revelou Barry para Pablo Escobar. Agora o cartel sabia que ele havia sido o traidor. Em retaliação, o governo americano confiscou todos os bens e o dinheiro de Barry, acusando-o de tráfico e contrabando. Na véspera da apreensão, ele entregou a Lucy todas as joias e pediu que fugisse com os filhos com tudo que estivesse no corpo dela, pois por lei o que estivesse de uso pessoal não poderia ser tomado. Lucy partiu contra a vontade, sabendo que não havia outra saída. No dia seguinte, o FBI revirou a casa de Barry. Ele não tinha mais nada, nem dinheiro, nem família, nem proteção. Aos poucos, o caso esfriou e sua sentença foi reduzida, mas Barry vivia fugindo. Mudava de hotel toda noite, tentando se esconder dos homens de Pablo. No final, depois de alguns
alguns anos vivendo com medo, foi finalmente encontrado. Dentro do próprio carro, Barry Seal foi executado a tiros. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!